Os recursos emotivos e estéticos são mais apurados em Marte, e mais materializados na Terra, porque estáis mais próximos da inconsciência animal, dominados pelas paixões inferiores que confundem grupos e raças. Pergunta: os marcianos são dotados de cabeleira e capilaridade idênticas dos habitantes da Terra? Ramatiz: podeis obter ilações fáceis sobre esses detalhes, baseando-vos na própria morfologia terrena, pois sabeis que o primata, o hirsuto habitante das cavernas, foi o ancestral peludo que deu origem aos tipos humanos da atualidade. Depois, à medida que esse bruto veio se refinando nas sucessivas gerações até a vossa civilização odierna, ele foi perdendo seu aspecto, todo eriçado de pelos. Por sua vez, a mulher, que evolveu em sentimento mais rapidamente do que o homem, reduziu ainda mais cedo seu invólucro capilar, devido, justamente, à sua maior proximidade da figura ou imagem angelical do futuro. Naturalmente que as modificações do meio, tornando a Terra menos inóspita e de atmosfera mais saneada, também influíram na quase extinção do espesso manto peludo. Igualmente, os vestuários, a alimentação mais débil, a redução biológica da suprarrenal que nutre os capilares, atrofiaram ainda mais o crescimento dos pelos no corpo. Por conseguinte, é evidente que, à medida que o espírito da civilização avança, os corpos se apuram em beleza e, naturalmente, a indumentária cabeluda dos seres tende a extinguir-se. É fácil, então, compreender por que os marcianos são destituídos de excrescências capilares e dotados de corpos cuja pele rivaliza com o aveludado das pétalas de rosas. Seguindo, pois, a lei da genética espiritual, em que a figura admirável do anjo, com seus cabelos soltos, poéticos e resplendentes, traduz beleza e encanto sideral, também os marcianos cultivam a cabeleira como um ornamento de estesia angélica. E sendo profundos conhecedores do metabolismo magnético que regula o campo quimiofísico do sistema endocrínico, isentaram seu organismo das gorduras que sobrecarregam a circulação sanguínea dos terrícolas, provocando-lhes os estados enfermiços de seborréia que lhes dá cabo dos cabelos. A riqueza vital do sangue e a ausência de engurgitamentos sebáceos no couro cabeludo, tornaram os marcianos de tipo louro possuidores de cabelos semelhantes a fios de seda dourada, translúcida, enquanto os amorenados apresentam cativantes adornos de natureza aveludada. As expressões físicas dos marcianos já estereotipam e denunciam os primeiros traços do futuro anjo das esferas edênicas. Em suas fisionomias manifestam-se as primeiras expressões da criança divina, e nos gestos os primeiros movimentos acolhedores dos gênios celestiais. O binômio razão-sentimento já se revela em equilibrada sintonia espiritual. Pergunta: os marcianos são dotados de dentes ao nosso modo? Ramatiz: é o que possuem de mais perfeito. Assemelham seculares da mais admirável simetria. Afeitos a se alimentarem de sucos, pastas, tabletes, filhós ou óleos aromáticos, vegetais tenros e frutas gelatinosas, os marcianos não possuem dentes caninos e incisivos, predominando os pré-molares e os molares quase idênticos entre si. De espessura delicada e com um aspecto brilhante de porcelana transparente, a arcada dentária surge-lhes como um poético adorno na fisionomia atraente. Não existe a deformação facial peculiar aos terrestres, pois a sua alimentação não lhes exige esforços, nem os movimentos irregulares do maxilar inferior. É de senso científico que, nos vertebrados inferiores, os dentes aparecem em massa e, quando muito crescidos, também caem aos punhados. Só nas espécies superiores é que principiam a diminuir as mudas e o número de dentes, inclusive as reduções que modificam a configuração de acordo com o tipo de alimentação predominante. A nutrição forma os dentes, pois os paleontólogos conhecem a espécie de alimento preferido pelo animal morto, ao simples exame de sua dentadura, conseguindo identificar os arrancadores e mastigadores de folhas, os roedores de cascas ou os carniceiros. O homem terreno, na preferência alimentar mista, de carne e vegetais, apresenta um conjunto de dentes apropriados à mastigação de alimentos heterogêneos.
O tamanho das mandíbulas de algumas raças terrestres é resultante dos movimentos dispersivos e largos que os seus maxilares fazem na mastigação, dando a esses tipos que sentem voluptuoso prazer na glutonaria um faceso estigma psicofísico um tanto animalizado. Consequentemente, a frugalidade dos marcianos dispensa os esforços triturativos e contribui para que eles possuam dentes semelhantes a um magnífico colar de pérolas níveis e simétricas, que deixam bem distantes os remendos precários da odontologia terrena. Finalmente, a evolução, ou refinamento dos sentidos do espírito, repercute nas modificações fisiológicas e estéticas que se operam no corpo. Pergunta: os marcianos caminham a pé, nas mesmas condições em que o fazem os terrestres? Ramatiz: eles, como vós, andam, correm ou firmam-se de pé, se assim o desejarem. Porém, devido à densidade atmosférica ser bem mais tênue do que a vossa, sofrem menor pressão, podendo, sem esforço pronunciado, saltar além dos 50 metros ou, se apressados, deslizar, ligeiros, sobre a grama veludada ou nos caminhos forrados de substância flexível. Nesta espécie de voos deslizantes, para se equilibrarem, erguem os braços e, arqueando os ombros em conexão com as omoplatas, forma-se-lhes nessa parte uma espécie de protuberância, algo parecida com uma membrana muscular, que lhes dá mais equilíbrio e segurança. Fazem lembrar a pose do pássaro no seu voo estática. Pergunta: essas protuberâncias deixam-nos um tanto confusos, devido à nossa configuração, que, normalmente, achamos ser um padrão estético, fundamental, da espécie humana. E quase não podemos compreender em nossas condições terrenas as figuras desses homens marcianos deslizantes. Que diz? Ramatiz: no vosso mundo existem atletas que alcançam além de 16 metros de distância, em saltos vigorosos. Desde que pudesses demorar, abrandar esses saltos, algo de câmara lenta, teríeis conjeturado o que os marcianos realizam normalmente sem espanto. Não há exotismo nessa locomoção, lembrai-vos de que no reino das tartarugas ninguém acredita no salto da lebre. E por analogia, em vosso mundo, citaremos também, embora de plano inferior, o salto retardado do canguru e a agilidade dos felinos que parecem deslizar à superfície do solo. Se os marcianos já não vos conhecessem pela televisão interplanetária e pela telefotovisão, também duvidariam de vossas realidades humanas. Como vedes, tudo é relativo e na conformidade necessária ao meio e adaptação à forma. Pergunta: quais as características dos vestuários marcianos? Ramatiz: usam trajes apropriados às atividades, feitos de tecidos parecidos com nilon, mas que têm a propriedade de ser magnetizados, a fim de neutralizar as emanações radioativas e maléficas do solo, ou os impactos vibratórios do meio ambiente astrológico. Pergunta: qual a forma e confecção dessas vestes? Ramatiz: são roupas radioativas, confeccionadas sem botões, costuras ou excrescências, produzidas em massa, num processo alheio às vossas concepções. Enfiam-nas pela cabeça, adaptando-se hermeticamente ao corpo e possuindo a singular faculdade de auxiliarem a regulagem da pressão e da temperatura interna do corpo, em face das modificações do exterior. Em virtude de os glóbulos vermelhos aumentarem conforme a altitude, esse traje radioativo tem, ainda, a propriedade de atuar no campo magnético vital que circunda a medula óssea, estimulando esta a produzir maior ou menor cota de glóbulos vermelhos para atender às alterações rápidas de altitude, muito comuns na vida marciana, que é, preferencialmente, aérea. Comumente, os trajes são de uma só peça, firmados por cintos largos, de metal ionizado, não opressivos, pois os marcianos não têm o abdômen hipertrofiado como os terrícolas. Há outros tipos de vestuário, de jaqueta e calças à parte, também firmado pelo cinto ou faixa intermédia, na qual se encontra o centro de controle do magnetismo circulante no traje. Os sapatos são de material transparente, flexível, e adaptáveis exatamente aos movimentos anatômicos dos pés, que são delicados, sem as calosidades ou excrescências dos pés terrenos, pois,
em vista de os recursos dietéticos já haverem eliminado os excessos de minerais circulantes mais afins à gravidade do orbe, a pressão do corpo marciano sobre o solo é suave. Pergunta: usam, então, poucos modelos ou tipos de vestuário? Ramatiz: são vários os trajes, mas há um vestuário único, predominante, de tecido igual e confecção idêntica, que é o traje comum de trabalho. É flexível, de rápida adaptação aos movimentos, muito resistente às reações do exterior, com bolsos internos facilmente acionáveis. Outro, de características apreciáveis, é o que usam para se deslocar em viagens de turismo ou de estudos profissionais, o qual, além de auxiliar o equilíbrio termobarométrico em relação ao meio, possui minúsculo aparelho no cinto largo, que, por eflúvios símiles do radar, acusa as diferenciações energéticas suscetíveis de afetar os seus portadores. Nesse mesmo cinto conduzem um telefonevisão portátil e um registrador análogo ao ditafone terrestre, onde são gravados por projeção todos os assuntos desejáveis. Enunciamos, ainda, que o traje mais importante, fruto de dezenas de pesquisas e experimentações, por vezes infrutíferas, é o que serve para as viagens interplanetárias. Esse é o vestuário especial que resume, em si, todos os recursos de laboratório, defesa, controle de segurança fisiológica interplanetária, contra os imprevistos do exterior hostil. Possui notável campo magnético circunstante, formando uma espécie de invólucro atmosférico que, envolvendo o ser, protege contra o atrito das reações barométricas e termométricas do meio ambiente. Pergunta: as vestes femininas são muito diferentes das masculinas? Ramatiz: as mulheres marcianas vestem-se da mesma forma que os homens, embora olhos argutos possam notar graciosos toques ou indícios que as identificam. Quase sempre há um pequeno emblema, um arabesco singelo, colorido e poético que distingue a figura feminina. Porém, em Marte, os afetos espirituais e fraternos sobrepõem-se a certas disposições precárias, muito comuns na Terra, a respeito de sexo, e, por isso, não existem quaisquer curiosidades ostensivas quanto a essas identificações exteriores, pois o equilíbrio emotivo repousa nas afinidades eletivas de espírito para espírito, ou seja, nos afetos duradouros que visam aos planos divinos e eternos e não em quaisquer superficialismos de caráter transitório. A mulher marciana participa, integralmente, de todas as atividades comuns ou excepcionais do orbe com as mesmas prerrogativas masculinas. E o vosso mundo também, um dia, alcançará o mesmo equilíbrio social e espiritual, assim que a mulher puder galgar os postos de comando mais essenciais, pois, então, ela com o seu sentimento delicado e terno, conseguirá influenciar o caráter do homem no roteiro da honestidade impoluta e do entendimento humano, operando uma completa reforma na estruturação moral da consciência coletiva. Pergunta: as mulheres marcianas preocupam-se com maquilagem? Ramatiz: elas condenam todo o artificialismo por ser incapaz de superar a realidade, além de sua duração efêmera. A fisionomia pintada é contrária à beleza feminina, porque é este-se a de um mundo de bonecas e não de seres humanos. Do mesmo modo, a flor de papel, por mais perfeita que seja, não substitui nem rivaliza com a beleza agreste da rosa verdadeira. Entre as mulheres pintadas, do vosso mundo, a beleza estética é a que resulta da mulher mais bem pintada. No entanto, entre as que se apresentam na sua beleza natural, essa estesia também se manifesta pela mulher de beleza mais natural. O artificialismo da pintura feminina, além de transitória, é decepcionante porque apresenta dois contrastes ostensivos e discordantes. Num lado, a mulher pintada, que atrai e seduz pela arte do seu artificialismo, e, no outro, a figura oposta, sem maquilagem, abatida, pálida, rugosa e humilhada porque esta última é que é a verdadeira, e, por isso, tem de viver o triste complexo de ser apenas a sombra da outra. Pergunta: os marcianos creem, então, que a pintura ou maquilagem inferioriza a mulher? Ramatiz: de maneira alguma, não vão a esse extremo. Contudo,
O desinteresse que a mulher marciana tem pela pintura fisionômica prende-se à lógica do seu raciocínio sensato, e, também, porque a sua atração afetiva se exerce mais pelas afinidades espirituais do que, realmente, pelos encantos físicos. Neste ponto, há que levar em conta a distância espiritual que Marte evidencia sobre a Terra. Pergunta: e como interpretam o fato de a mulher terrena se pintar, movida pela faceirice de se tornar mais atraente? Ramatiz: para o homem terreno, ávido de emoções e caprichos exóticos, a mulher, que o atrai exclusivamente pelos recursos artificiais da pintura, arrisca um tanto a sua aventura íntima, pois, mais tarde, na sua vida conjugal, ela terá de mostrar-se na sua expressão verdadeira, e, então, a decepção emotiva do homem será mais intensa porque a figura real que se lhe apresenta, na vulgaridade do lar, diverge completamente da outra, repleta de garridice e cores sedutoras. E com uma escuridão muito forte, que se faz após a luz muito intensa. A não ser quando esses contrastes ilusórios são supridos pela beleza moral, pela renúncia de almas femininas excelsas, a atmosfera doméstica será destituída de encantos para o homem egotista, pois o artificialismo que ateia fogo ou põe em alvoroço as paixões inferiores dificilmente se acomoda às decepções fortes de tal realidade. Pergunta: os marcianos usam joias, distintivos, ornamentos ou enfeites? As mulheres marcianas apreciam colares, pulseiras ou decorações? Ramatiz: isso seria incompatível com o grau de espiritualidade que já alcançaram. Vivendo ardentemente o conceito de ser útil e verdadeiro, evitam motivos ou recursos que as valorizem artificialmente. Nas estatísticas de ascensão espiritual, observa-se que, à medida que a alma se vai libertando das contingências das formas, vai revelando, também, que se apossa de uma concepção de beleza real e superior. As pinturas berrantes, os enfeites excessivos na forma de berloques, brincos ou condecorações, tão ao gosto terreno, lembram ainda o deleite primitivo dos silvícolas, enlevados nas suas quinquilharias e penduricalhos exteriores. Eles compensam a ausência de raciocínio espiritual, com os entretenimentos e exterioridades infantis, assim como algumas setas religiosas compensam a vacuidade espiritual das massas na ostensividade das cerimônias idólatras e nas liturgias de colorido fascinante. O verdadeiro desapego ao mundo ilusório das formas sugestivas é apanágio das almas já afeitas ao reino silencioso do Cristo. Pergunta: mas os enfeites humanos da Terra não deixam de revelar essa delicada estesia que o irmão alude com referência a Marte, pois são confeccionados nas mais sedutoras ourivezarias. Não acha? Ramatiz: embora sejam enfeites de safiras, turmalinas, diamantes, topázios ou rubis, engasgados em rendilhados de ouro ou de prata, ou pendentes de ricos colares ou, ainda, em pulseiras refulgentes, na realidade, é tudo ingênua sublimação dos Zulus das contas de vidro ou dos pajés com seus penduricalhos de ossos. A diferença consiste, apenas, na qualidade ou natureza dos objetos. As pinturas ostensivas e berrantes, nas máscaras dos selvagens, ainda encontram seu reflexo no maquilagem da civilização ou nos folguedos de carnaval. Aliás, no vosso mundo, já conceituais que os homens sábios são modestos e avessos a joias ou bens materiais. Isto vos comprova que os descobridores dos tesouros que a traça não rói e a ferrugem não come não colocam a sua aventura na transitoriedade dos superficialismos terrenos, que se findam à beira do túmulo. O estado espiritual dos marcianos, de maior grau evolutivo do que vós, afasta-os de exterioridades exibicionistas. Tal é a riqueza de sua sensibilidade sideral. Eles preferem revestir o solo, os umbrais e os pisos dos edifícios e dos lagos, com lâminas de metais preciosos, a retalhá-las para os enfeites do corpo perecível. Pergunta: é desairoso, porventura, o uso de um cronômetro no pulso, a fim de se verem as horas que marcam a disciplina cotidiana? Ramatiz: folgamos em que tenhais determinado, a fim de se verem as horas que marcam a disciplina cotidiana,
pois confundis a função intrínseca do relógio humano com a sua virtual aparência de enfeite, o que vos leva ao uso de custosos e ricos cronômetros, mais ostensivos como ornamentos de pulso do que, propriamente, pela sua utilidade prática. No entanto, é comum agravardes os vossos orçamentos domésticos, no sacrifício do essencial útil, como é um cronômetro para marcar as horas, pelos espalhafatosos enfeites, que são ainda um eco longínquo do bugre ornamentado de lentejoulas exóticas. Pergunta: notamos que o irmão, quando se refere às coisas e seres marcianos, alude a aspectos translúcidos, deixando-nos a impressão de que se refere a uma luminosidade extraterrena. Como poderemos assimilar a ideia desses aspectos translúcidos a que vos tendes referido diversas vezes? Ramatiz: cada planeta, seja a Terra, Marte ou Saturno, apesar de sua massa densa e obscura é, também, energia luminosa e translúcida, que se condensa e extravasa em radiação chamada aura. Todo orbe que trafega no infinito, além de sua luz cor material que lhe é própria, possui outra luz que se expande de sua intimidade, a qual é perceptível só aos clarividentes reencarnados ou aos espíritos de maior sensibilidade cósmica. Assim como o átomo é minúsculo sistema de planetas eletrônicos, em torno de um núcleo microsolar, dotado de energia ainda física e também de uma aura radioativa, a Terra faz parte de um sistema idêntico, porém macrocósmico, que é regido pelo Sol. Isto justifica o conceito de que o que está em cima está embaixo e o assim é o macrocosmo, assim é o microcosmo. Como o átomo também é luminoso, de refulgência só perceptível no campo etérico ou astral da visão interna, todos os seres ou coisas do vosso mundo são portadores de auras radioativas, que se compõem da soma de todos os átomos radioativos que palpitam na intimidade da substância. A Terra, consequentemente, possui a sua gigantesca aura radioativa, que lhe ultrapassa a configuração física e a própria atmosfera de ar. A aura que é a soma de todas as auras microscópicas e radiantes dos átomos existentes nas múltiplas formas da matéria. À proporção que as coisas e os seres se purificam intimamente, os átomos luminosos etéricos vão predominando e sobrepondo-se na massa compacta e conceituais de matéria. No conceito científico de que matéria é energia condensada, também podeis conceber uma luz etérica condensada, de frequência vibratória além de vossos sentidos comuns, e que se constitui pelos átomos etéricos que compunham a energia em liberdade. Assim que a substância, que compõe os seres e as coisas, se vai refinando, despojando-se dos invólucros densos e obstruentes, essa luz aprisionada ou luz etérica acumulada também se vai polarizando em torno, visível já aos clarividentes e às criaturas que atuam psiquicamente além das fronteiras comuns do plano físico. Pergunta: esse é o motivo por que mencionais muito a luz polarizada das coisas marcianas? Ramatiz: essa luminosidade que palpita por trás das formas materiais transitórias, tão intensa e pura quanto mais intimamente se possa penetrar da essência do espírito, vai se tornando mais visível e identificável, em concomitância com o progresso espiritual das criaturas. Mais profundamente, tereis que procurá-la, e a encontrareis, buscando maior intimidade com Deus, no ideal crístico que transforma o animal em anjo. O homem que em vosso mundo caminha exaustivamente no seio da floresta, abrindo extenso cipoal para encontrar a luz do dia, lembra o espírito fatigado, que peregrina através das configurações físicas, para, enfim, lobrigar a luz do Criador. Jesus lembrou-vos significativamente: o reino de Deus está em vós. Daí a pronunciada ascendência de luz que se revela nas atividades marcianas, na feição da citada luz polarizada, porque se trata de um mundo límpido, sem as sombras de quaisquer paixões inferiores. E essa luz, mais atestável sob a visão psíquica, aumenta de pureza e intensidade à proporção que vos libertais das paixões de cólera, e ciúme, ódio, luxúria ou perversidade, pois tais deprimências baixam o teor vibratório do magnetismo divino que interpenetra todos os seres, dando lugar às sombras espessas que afastam a alma da fonte refulgente do Pai.
As desarmonias mentais ou psíquicas são emanações semelhantes às nuvens densas em dias ensolarados e que roubam ou absorvem os raios vitalizantes do Sol. A aura etérica e astral de Marte recebe, continuamente, o hálito perfumado da espiritualidade dos seus moradores. O seu ar magnético é pleno de eflúvios puros, ansiedades angélicas e júbilos afetivos, que exsudam dos conclaves de religiosidade pura, dos intercâmbios afetuosos e das realizações estéticas no reino das flores, da música e da pintura. A persistência sublime de desejos ascensionais e a procura constante de mais luz e mais amor geram sempre uma claridade eletiva para atrair a luz cósmica da intimidade de Deus. Pergunta: a Terra também alcançará os desideratos marcianos? Ramatiz: certamente, pois as forças criadoras de tais efeitos ou resultados permanecem latentes na intimidade de toda a substância do vosso mundo. Podeis perceber essas forças de tendência expansiva, no próprio fenômeno corriqueiro de laboratório, em que os cientistas transformam a matéria sólida em estado gasoso. Sob a temperatura excitante do calor, formas densas, inexpressivas e letárgicas, sublimam-se em energia radiante, expansiva e de conteúdo purificado e luminoso. Essa operação laboratorial microcósmica tem o seu equivalente na maravilhosa sublimação da alma grosseira, rude, animalizada, quando sob o calor das virtudes celestiais e da temperatura divina do Pai, alcança o prodigioso estado arcangélico. Pergunta: essa força de tendência expansiva é luz que existe na intimidade das coisas e seres que mencionais? Ramatiz: é a própria aura do Cristo solar que passa a ser sentida, absorvida e perceptível, assim que vos integrais em estados de alma bem mais puros. O alento divino, que se condensa por lei cósmica, com mais proximidade nos sistemas de galáxias e mais perto de vossas almas, nos sistemas solares, é que vos impele, continuamente, para o mais alto. É o caminho silencioso do coração, tão preconizado por Jesus, o mais curto e seguro roteiro para a intimidade do Cristo. Os mundos que formam os colares rodopiantes dos sistemas solares estão todos impregnados desses espíritos planetários, inconcebíveis condensadores da luz cósmica. O vosso globo ignora que navega no oceano de luz resplandecente, que é o corpo diáfano do Cristo solar. Se ainda viveis submersos nas sombras dos fluidos impuros que atuam em faixas inferiores, se apenas vos contentais com a luz pálida do sol físico, é porque ainda não vos esforçais para assimilar o conteúdo evangélico descido do sol espiritual, que comanda e rege os destinos do vosso mundo. No entanto, Marte, irmão mais velho e mais equilibrado, é já um prisma receptivo da luz crística solar, da absorção do fulgente alimento que vos citamos. Eis porque se percebe nas coisas marcianas uma suave transparência psíquica, uma tênue refulgência que dá tudo o aspecto de luz polarizada. Na realidade, é a luz crística do sistema solar, que se faz algo visível no campo magnético marciano, já purificado, assim como a luz do Sol se vai tornando perceptível à medida que as nuvens densas e impenetráveis se desfiam, afinam e adelgaçam, mostrando, depois, em toda a opulência de suas refulgências irisadas e deslumbrantes. 3. Casamento. Pergunta: há em Marte um período de noivado, e, em seguida, o casamento, à semelhança do que se passa na Terra? Ramatiz: entre vós, comumente, a fase de noivado é de exagerado sentimentalismo, em que o homem e a mulher trocam juras ardentes, na esfera das paixões efêmeras ou da poesia insincera, para depois instituírem um purgatório na figura de lar doméstico. Na realidade, o noivado terrestre ainda é a confusão do amor espiritual com o amor carnal. Somente no declinar da existência, quando a mente rememora os excessos instintivos e zelos tolos que lhe abreviaram a vida pungente, é que se compreende a lição triste das cicatrizes produzidas pela ausência do amor verdadeiro e altruístico, do espírito eterno. Na regra diretora de segurança econômica de vosso mundo em que, dando, empobrecemos, e recebendo, enriquecemos, o casamento também raramente vai além de um mútuo negócio,
onde as paixões significam a mercadoria em trânsito. Quase sempre, a procura recíproca é mais de equilíbrio fisiológico, do que amparo espiritual e entendimento divino. Em Marte, no entanto, os moços têm a pura noção do verdadeiro amor, que provém da realidade espiritual e da responsabilidade de que a atmosfera do lar é exercício de universalização. A constituição do lar doméstico desperta-lhes imensos cuidados, mais fundamentalmente quanto ao êxito de ascensão espiritual, do que as possibilidades de sensação advinda do acerto conjugal. Esse noivado é fase de sincera confissão espiritual e exercício preliminar para o melhor encontro na intimidade do coração, muito antes de preparação às relações de necessidade biológica no campo genético. Pergunta: essa confissão é uma pragmática, uma exigência, ou regra costumeira? Ramatiz: trata-se de uma disposição espontânea, que é comum entre todos os futuros cônjuges, dentro do conceito comum, ser útil e verdadeiro. É um mútuo estudo em que se procuram analisar, sem constrangimento às segundas intenções, comparando-se, entre si, as condições emotivas e psicológicas, honestas e exatas, que podem auxiliar ou influir na aventura da união conjugal. Contrariando a dissimulação instintiva dos noivados nos mundos, símiles da Terra, os noivos marcianos exumam de sua intimidade tudo o que pode criar conflitos futuros, e se expõem mutuamente, analisando efeitos e consequências. Distanciam-se acentuadamente das disposições prejudiciais comuns do prelúdio conjugal, na Terra, em que há imensa preocupação de se valorizar, reciprocamente, virtudes que ainda não floriram na intimidade do espírito. O casamento terrestre, na feição comum de acordo básico sobre a transitoriedade dos corpos físicos, transforma-se em arena de conflitos emotivos, assim que cessa o elo vigoroso da paixão satisfeita. Pergunta: não há probabilidade de também falsearem os futuros cônjuges marcianos, embora se submetam à rigorosa preliminar de auscultamento espiritual? Ramatiz: não cremos que sejam prováveis tais acontecimentos decepcionantes, após o enlace matrimonial, pela simples razão de que a união repousa sobre as bases de uma realidade já conhecida. As desilusões são produtos de acontecimentos inesperados, que em vez de corresponderem aos ideais ou projetos desejados, contradizem estes e causam amarguras. Em virtude de os marcianos se unirem só após o absoluto conhecimento de todas as virtudes e defeitos recíprocos, em qualquer manifestação emotiva ou espiritual, não pode haver decepções, porque não ocorrerão fatos imprevistos, nem contrariedades desconhecidas. Conservando-se voluntariamente acima das contingências carnais, baseando a aventura conjugal no intercâmbio formoso das relações espirituais, isentam-se os esposos marcianos da proverbial melancolia dos lares terrenos, em que, tanto o homem como a mulher, que ardentemente se desejaram pela fascinação do corpo, declinam, irremediavelmente, para indiferença gradativa em proporção à velhice. O moço marciano não firma sua aventura no jogo transitório das configurações sensuais, e a mulher não confia a sua felicidade à circunstância de casar-se com um galã cinematográfico. Importa-lhes, em essência, o conhecimento recíproco das qualidades espirituais que são duradouras, que sobrevivem à deformação dos corpos e se aquecem continuamente sob o contato diário. Não havendo, como condição primordial, atração pelo corpo, mas sim, o reencontro de almas afins para a eternidade, o lar marciano apresenta o delicado aspecto de uma escola de boa vontade. Pergunta: quais as primeiras características do casamento? Ramatiz: após o beneplácito oficial, isento das festividades ruidosas com que, na terra, os mais favorecidos afrontam os deserdados da sorte, a união é consagrada em admirável reunião espiritual, com a presença do guia da família, vindo do espaço, o qual traça as diretrizes psicológicas para os futuros eventos ascensionais dos espíritos que se uniram para os deveres conjugais. Quando, futuramente, o casal aceita a incumbência de admitir, no seu lar, uma alma que deseja reencarnar, o mentor espiritual expõe os planos da concentração pré-gestativa, que,
A míngua de vocábulos específicos, chamaremos de quarentena mental. Pergunta: como poderíamos conceber a ideia dessa quarentena mental? Ramatiz: os jovens recém-casados iniciam uma fase de concentração mental, com intervalos periódicos, que culmina em uma espécie de retiro mental, absoluto, como preparo de suas almas para essa missão sublimada. Após a concepção, os cônjuges procuram, então, plasmar, no plano astroetéreo, a configuração daquele que virá habitar o seu lar. Atuam em uníssono com o poder mental do guia doméstico, para que se forme um duplo etérico da mais perfeita contextura e equilíbrio anatômico possível, auxiliando a alma que vai reencarnar no corpo em gestação. Essa descida para o plano físico é feita, também, com a contribuição do próprio espírito reencarnante, que une suas forças psíquicas aos demais, a fim de atingir o melhor desiderato na configuração do molde perispiritual de seu futuro corpo. Conhecendo profundamente as leis do mentalismo, os marcianos esforçam-se para desatar, ainda no plano astral, os elementos que na mente divina podem tecer com pureza a estesia do organismo em gestação. E o orientador desencarnado, de comum acordo com o médico clarividente, que é o visitador periódico da gestante, anota os progressos da configuração mental dos pais e do reencarnante, expondo as corrigendas necessárias e sugerindo os recursos mais apropriados para o sucesso desejado. Pergunta: há sempre necessidade dessa quarentena mental? Ramatiz: ela tem por essencial objetivo disciplinar o ritmo das forças criadoras, para que o corpo do futuro filho seja da conformação do tipo biológico marciano, sádio e mentalmente equilibrado. O espírito reencarnante, embora ainda no espaço, já conhece os ascendentes biológicos e hereditários que irá desenvolver no organismo materno, a fim de auxiliar a edificação de sua veste carnal, nas mesmas disposições de garantia e perfeição que o virtuoso exige para o instrumento intérprete de sua vontade. Pergunta: há necessidade de o espírito reencarnante coparticipar dessa quarentena? Ramatiz: é um trabalho que comumente classificais de equipe no vosso mundo. As três almas ligadas espiritualmente, sob a direção de amoroso mentor, exercitam-se para a posse progressiva dos atributos que compõem a estrutura dos anjos criadores do mundo. Não há privilégios nem favores na escalada sideral. A alma é a principal tecelã das suas venturas gloriosas, que aguardam nos planos de inconcebível beleza e ilimitada sabedoria. Através de mundos como a Terra, Marte e outros, em romagens no vestuário de carne, o espírito desenvolve as maravilhosas forças cósmicas que lhe dormitam na intimidade sideral, a fim de atingir a fase definitiva do estado angélico. Pergunta: consequentemente, essas obras esotéricas que existem em nosso mundo, nas quais se ensina o desenvolvimento mental e se fala muito em mentalismo, representam esforços para a ascensão a mundos como Marte. Ramatiz: sois vós os artistas de vossos destinos, e, quanto mais vos entregardes ao desígnio de um bom destino, mais breve estareis em condições de emigrar para mundos mais evoluídos. Se em Marte é necessário domínio mental para atender aos imperativos de uma vida mais criadora, no futuro ainda indefinido, é óbvio que hoje ou mais tarde, sempre tereis que um dia iniciar essa disciplina de direção mental consciente. O eloquente orador que extasia o público hipnotizado ou o artista que inunda o salão de sinfonias arrebatadoras tem o seu curso na singeleza das primeiras letras do alfabeto e no solfejo das primeiras notas da pauta musical. O anjo planetário que orienta e alenta a humanidade de um mundo, como o vosso, cuja aura diáfana vos interpenetra na divina função crística, também não se isentou do modesto curso dos compêndios do mentalismo iniciático nos mundos de formas. É Jesus ainda quem vos adverte, e muitos há que têm olhos e não veem. E, também, cada um conforme suas obras. Pergunta: como pode influir essa quarentena mental dos marcianos na formação física do corpo? Ramatiz: em vosso mundo já se torna conhecido o poder extraordinário da mente humana na fase de gestação. Inúmeras mães que ainda resgatam as suas imprudências da época delicada da concepção, vivem atribuladas com os descendentes neuróticos, angustiados,
hipertireoídicos, estigmatizados e de cacoetes, que trazem o celo indefectível do desequilíbrio e desregramento mental da época gestativa. Cientistas estudiosos e sensatos, da Terra, reconhecem absolutamente a influência da mente materna na constituição psicofísica dos descendentes. A profilaxia de geneticistas inteligentes, que exigem períodos de serenidade espiritual e ausência de conflitos emotivos entre os familiares, afastando notícias trágicas e mórbidas, emoções imprevistas, acidentes, fatos repugnantes e revelações perniciosas, para a época de gestação, demonstra conhecer muito bem o perigo dos impulsos desgovernados da mente materna. Raramente a sabedoria terrestre cerca a mulher gestante dos recursos necessários, para que se faça uma conformação anatômica humana compatível com a estética comum do mundo. Várias vezes, o espírito desregrado que deve reencarnar, para a tortura dos pais, adversários no passado, culmina encontrando substância mental desequilibrada na esfera materna, o que o obriga a materializar-se em repulsiva configuração teratológica, e que a vossa ignorância costume atribuir aos desígnios de Deus. É necessário compreenderdes que a alma destinada a um sofrimento estigmático no vosso mundo, é entidade descontrolada em sua composição psíquica, descendo ao campo de formas na mais acerba alucinação espiritual. Desde que encontre um conteúdo equilibrado e harmonioso no campo mental materno, a que se achega, a sua corporificação se dará dentro dos ditames kármicos estabelecidos, embora dolorosos. Porém, se ainda surgirem impulsos de outra mente desgovernada, que é a futura genitora, tais desequilíbrios mentais atuarão a esmo e discriminariamente, estabelecendo recalques genéticos inferiores e culminando em gestar detestável figura teratológica. A medicina comum, entontecida, limita-se a considerar os genes e o curso físico-organogênico, distante da realidade terrível, que é o produto de duas mentes adversários em atrito. Desnecessário vos recordar, então, o fundamento da quarentena mental marciana, durante a gestação, que estabelece, no campo ginecológico, a segurança para uma corporificação fundamentalmente humana mas perfeita. Pergunta: as relações conjugais se processam sob a mesma exigência biológica dos organismos terrenos? Ramatiz: é justamente no plano das relações sexuais que os marcianos mais se sobrepõem aos terrícolas. Revelam-se profundamente conhecedores das leis espirituais que regem o mecanismo da concepção e estão libertos das apregoadas contingências de necessidade biológica, sob o império do sexo. Consideram o intercâmbio sexual como sagrado ensejo criador, em vez de sensação física própria dos mundos inferiores. E atribuem ao fenômeno genésico uma espécie de procuração divina, em que a criatura se transforma em um deusinho capaz de atuar no microcosmo e dar vida no campo físico. Na realidade, a mulher e o homem, configurando dois campos magnéticos opostos, na hora relacional se transmutam energias vindas do alto e forças criadoras do mundo instintivo, as quais fazem o seu misterioso encontro na zona do plexus abdominal, que é o exato limiar controlador dos automatismos criadores. Nesse encontro criador, os centros de forças do homem e da mulher, na figura dos chakras que se distribuem à periferia do corpo etérico, revitalizam-se pelo magnetismo oposto que os envolve como alimentação energética. Muito acima de objeto-sensação, a mulher é poderosa antena viva de forças, funcionando como captadora do magnetismo dícido das regiões superiores, o qual é vitalizado e corporificado na hora relacional. Só o desconhecimento integral da realidade divina que palpita no intercâmbio genésico é que transforma o ser humano à feição do saltimbanco que resolvesse fazer graças ferseninas num templo sagrado. Pergunta: o casamento, em Marte, obedece à mesma pragmática terrena? Ramatiz: sob a égide comum de ser útil e verdadeiro, o casamento marciano é apenas a consagração oficial daquilo que já está consagrado em espírito. Distante da preocupação carnal, sob os auspícios da bondade, do amor fraterno, do altruísmo e mútua renúncia, os cônjuges marcianos apenas atendem aos imperativos das leis humanas, quanto a cadastro,
registro e compromisso social, porém, na mais singela cerimônia de caráter comum. Não há o exagero costumeiro de muitos enlaces terrenos, em que se procura fundamentalmente a festa convencional da sociedade, embora sejam frágeis as bases que foram edificadas para a verdadeira felicidade da alma. O compromisso mútuo entre os jovens marcianos é bem a decisiva disposição de farei-te o que desejo que me seja feito. Pergunta: apesar dessas concepções elevadas a respeito das relações sexuais, porventura não se faz necessário mantê-las para o equilíbrio psiconervoso? Ramatiz: os marcianos, quer mental ou fisiologicamente, não apresentam esse imperativo biológico da carência sexual, como elemento compensador das ansiedades psiconervosas. Tratando-se de espíritos equilibrados na esfera emotiva e mental, governando perfeitamente toda a série de emoções e impulsos instintivos, absolutamente voltados para as ascensões de ordem extraterrena, tem suas ânsias voltadas para campos vibratórios mais sutis e de voluptuosidade mais demorada, por ser mais pura. Espíritos de tal quilate, harmônicos e sublimados, à procura constante da estesia divina, estão livres dessas psicoses angustiosas que a vossa ciência classifica de histerias, ninfomanias ou complexos freudianos. A sua rede nervosa basicamente vibrate os estímulos de ordem espiritual e a sua mente afastada voluntariamente das concepções impuras de sexo dispensam os recursos terapêuticos das relações periódicas conjugais. Quando o desejo sexual se lhes manifesta como necessidade, ambos pressentem, ou escutam na intimidade da alma, a voz criadora que lhes solicita o concurso para a descida de outra alma interessada na escola física. Não é, pois, o impulso sexo-orgânico que lhes passa a dirigir o metabolismo, mas sim a mente submissa e equilibrada que principia a tecer os fios sagrados para compor e ajustar o mecanismo à necessidade do instante procriativo. Como o oleiro tranquilo, que se entrega à composição de rico vaso, qual artista que é escravo da beleza de sua obra, os pais marcianos deliberam servir-se de todos os recursos divinos, para que o chamamento do alto seja cumprido sem ferir as diretrizes estéticas e sensatas da lei suprema. Pergunta: na psicologia marciana, qual é o sentido exato que atribuem ao sexo? Ramatiz: consideram-no o recurso dinâmico que permite ao espírito sair do mundo imponderável para se ligar à forma, o sagrado mecanismo das forças invisíveis para a descida das almas ao campo material. Verdadeiro descenso luminoso ao casulo de carne, para o retorno ascensional consciente. O espírito serve-se desse mecanismo que o homem terreno tanto avilta, mas que é o recurso angélico funcional disposto no mundo de formas redentoras. Enquanto não evidenciardes a consciência exata dos objetivos sagrados e criadores do processo sexual, enquanto o respeito não vos guiar evitando que vos avilteis no nível infra-humano das relações da carne, cremos que é inútil a volúpia autocontemplativa de vos considerar de sábios cientistas, artistas ou sacerdotes, na face da terra, pois se falhais na consciência moral do elo sexual, confundindo ou pervertendo o objetivo essencial do sexo, não podereis vos considerar mais do que escravos de uma paixão inferior. Pergunta: devemos, então, ver como ato desairoso o impulso natural do sexo, que é condição básica de nossa vida? Ramatiz: de modo algum queremos vos tolher nas funções naturais do fenômeno genésico e dos recursos arbitrados pela natureza no mecanismo do sexo. Consideramos, tão somente, a inversão dos valores que atribuís ao processo e à sinalética sexual, tornando-o afrontoso, porque o vosso mundo é que o inferioriza. O imperativo sexual não é fenômeno limitado às funções fisiológicas ou procriativas da configuração física humana. Vós o encarais especialmente como um motivo de sensação voluptuosa e de que abusais até a alucinação, mas vos equivocais, considerando que o sexo seja absoluta distinção na estrutura do corpo físico, ou apenas dois polos diferenciadores denominados masculino e feminino. Perante as disposições divinas, o sexo masculino é a identificação de alma com disposições mais ativas, enquanto o sexo feminino corresponde às entidades predominantemente passivas.
desde a posse instintiva absoluta e natural dos agrupamentos primitivos, até o objetivo sagrado na sublimação do amor divino. O sexo representa o curso natural e puro, que, gradual e progressivamente, conduz o homem animal até a contextura definitiva do anjo eterno. Pergunta: em nosso mundo existem muitos casos de desequilíbrios extremos, que foram satisfatoriamente resolvidos com ajuste sexual. Que nos diz a este respeito? Ramatiz: somente a compreensão elevada das funções sexuais alcançará suplantar a terapêutica comum do mundo, afastando os pacientes dos recursos proverbiais da psicanálise e das neuroses clássicas dos estados sexopatológicos. Porém, antes da preocupação da genética dirigida, deve existir a disciplina emotiva das relações sexuais, no controle absoluto do instinto inferior e da imposição bruta do reino animal. É fácil comprovar que os homens sábios, demasiadamente entretidos com o intelecto, geralmente são afeitos à continência sexual. Criam, naturalmente, uma segunda natureza que lhes coordena as forças inferiores e as sublima para os eventos benéficos e criadores no campo mental. A angústia sexual, responsável pela multiplicidade de aspectos patológicos de ordem neurótica e emotiva, não será solucionada sob a frieza de comprimidos, injeções ou tisanas de qualquer espécie. Só o amor espiritualizado, manifesto e vivo, sob a inspiração sadia da conduta evangélica, conseguirá a terapêutica tão desejada no plano sexual. Jamais podereis encontrar aquele amor ideal, tão desejado, no íntimo da humanidade, algo de santificante, que transcende as formas comuns, grosseiras, da vida humana, através do excesso das aberrações sexuais. O instinto satisfeito pode dar-vos transitória sensação de paz, na letárgica condição que advém após as trocas genésicas, mas o amor verdadeiro só o conseguireis quando fizerdes independer das relações efêmeras da carne. Acima do sexo definido pela biologia do vosso mundo, palpita a alma eterna e repleta de amizades afetivas e duradouras, cuja angústia aumenta tanto quanto as frustrações contínuas na troca de sensações grosseiras. Os sonhos etéreos que flutuam em torno de vossos espíritos sedentos de afeto e de compreensão, impregnam-se de vibrações grosseiras, aviltam-se e definham, se os tentais resumir na precariedade de uma sensação oriunda de um breve encontro carnal. Procurar o equilíbrio psíquico através do ajuste sexual é, na realidade, terapêutica do vosso mundo. Porém, no plano do espírito, essa concepção é comparável ao recurso de iludir o pássaro aflito ou ansioso por liberdade, prendendo-o numa gaiola. Pergunta: qual a situação primordial da mulher, em Marte, com relação ao casamento e à união sexual? Ramatiz: o homem a considera nobre companheira, o complemento exato de sua ansiedade. Ela coopera e participa, integralmente, de todas as atividades humanas, operando ao nível do homem, na ciência, na arte, na filosofia e na religiosidade. É preceptora tão eficiente quanto o seu companheiro, e compõe metade dos conselhos diretores do governo marciano, fazendo-se notada na indústria, na administração e nas próprias comunicações interplanetárias. No entanto, embora ombro a ombro com o homem nas atividades públicas ou privadas, ela procurou sempre manter-se na esfera do feminismo delicado, acentuadamente passiva, sem perder a divina função de inspiradora e graça humana. Desistiu de uma competição feroz com o elemento masculino, no sentido de uma perigosa e ridícula masculinização virtual, que termina em grosseiro plágio das funções do homem. Plena de atividade e vigor, movendo-se com desembaraço e segurança no meio ambiente, guarda supremo cuidado na sua figura, a qual irradia sempre graça e beleza em todos os setores ou ambientes da vida humana. Embora nos agrupamentos marcianos da raça loura ela quase se confunda com talhe masculino, múltiplos movimentos e realizações que é chamada a efetuar traem, já, a sua presença poética e emotiva. No campo da afetividade recíproca, a mulher marciana é um halo de luz de poesia, insuflando ternura em seu companheiro e recebendo deste o alento de energia que também precisa para atuar com equilíbrio e prazer no mundo de formas.
A permanente boa vontade que existe entre o homem e a mulher, em Marte, exclui e elimina todos os perigos que se geram em vosso mundo, sob o guante sombrio do ciúme, da cólera ou amor próprio ferido. Sem abdicar de sua ternura, avessa competição com o homem, ela seguiu ao encontro espiritual do seu companheiro, adoçando-lhe o temperamento e firmando-lhe o caráter. Compreendendo que nunca poderia abdicar da função sublime e extrema de ser mãe, a médium da vida, a mulher marciana adotou a inteligente atitude de genializar si mesmo femininamente. Procurou sua emancipação exterior, desprezando os artificialismos que a poderiam afastar dessa divina função de ser o templo sagrado do espírito reencarnado. Soube evoluir para os níveis definitivos do intelecto e da ciência marciana, sem perder a tessitura simbólica do ente angélico, conseguiu formar com o homem o maravilhoso binômio sentimento-razão, sustentáculo glorioso de uma vida feliz. Pergunta: a gestação e a delivrance, em Marte, obedecem às mesmas leis da genética terrena? Ramatiz: Marte, como orbe de natureza física, não poderia se distanciar anormalmente das leis comuns da evolução, no campo funcional da gestação e delivrance. Desde o mecanismo da sinalética sexual até a hora do vir à luz, o espírito reencarnante opera no casulo materno, sob condições análogas às terrenas. Ressalvam-se, no entanto, as condições de ordem psíquica, mental e espiritual, que é de imensa superioridade sobre as que circundam os cônjuges terrestres. Conforme já esclarecemos, tanto o pai quanto a mãe conservam-se em estreita colaboração de ordem mental, controlando a emotividade e fornecendo ao reencarnante a melhor cota de fluidos salutares. Criam uma zona psíquica de harmonia e equilíbrio para que no astral o futuro filho atue com serenidade no reingresso à forma física. Pergunta: o período de gestação é mais curto do que na Terra? Ramatiz: só em casos excepcionais, quase à semelhança dos prematuros do vosso mundo, pois, em geral, a fase gestativa marciana é um pouco mais longa do que a terrena, embora sem oferecer os quadros mórbidos e opressivos da gravidez terrena, que apresentam certas parturientes demasiadamente negligentes com seus altos deveres de médium da vida. Os espíritos da aura marciana, além da estrutura do sistema orgânico físico, têm que prover, na forma, o ajuste dos seus delicados veículos astrais, muito mais requintados do que os vossos no plano imponderável. A gestação marciana é logicamente um pouco mais demorada porque, ao espírito reencarnante, também é mais complexa a ligação com a matéria, devido à maior distância vibratória entre o espírito e o plano em que vai corporificar-se. Acresce, ainda, que o período gestativo é também a reprodução, num resumo biológico, de todas as formas que precederam a configuração definitiva do homem. Sendo os marcianos entidades mais evoluídas do que os terrenos, é óbvio que a sua gestação se retarda um pouco mais, em face de existir uma fase mais além, que deve reproduzir, no último mês, a configuração do homem terrestre, porém, aperfeiçoada. O recém-nascido, em Marte, assim que se desliga da placenta, oferece a figura exata do ciclo completo do homem terreno, assim como o recém-nascido terrícola traz no faces o estigma do primata das cavernas, que é a fase que precede a figura atual do vosso orbe. Embora ocorra essa sequência gestativa mais longa do que a terrestre, já vos dissemos que os médicos marcianos podem retardar ainda mais, ou acelerar as fases da gestação, utilizando processos que escapam ao vosso entendimento. Pergunta: há certa correlação de fenômenos entre os esposos quando da gestação da esposa, conforme há quem afirme existir na Terra? Ramatiz: normalmente, quando o espírito se reencarna nos mundos físicos, e que procura reduzir o seu perispírito para atingir internamente os contornos da matriz feminina, encontrará mais facilidade para esse encaixe vibratório etérico, se puder recorrer também ao magnetismo que exuda do futuro pai. O espermatozoide doado pelo homem, à medida que vai desatando, na matriz materna, a configuração do nascituro, também alimenta e expande o campo magnético que vive em si, potencialmente, como substância energética masculina. Em consequência,
O período gestativo cria fenomenologia de identificação comum entre os esposos, embora diferenciados pela matéria. Não importa se ambos estão separados, em corpo físico, pela distância do mundo de formas, porquanto não existem separações vibratórias do mesmo magnetismo, que se possam interpor e interpenetrar-se, mesmo a consideráveis distâncias. O psiquismo do genitor, que fica em estado de hipersensibilidade magnética, sofre a atuação mais enérgica e intensa do psiquismo da esposa em estado de gestação e consequentemente